Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso de uma garotinha que desapareceu nos Estados Unidos. Esse caso foi muito falado na época em que aconteceu e algumas pessoas até acreditam que poderia ter sido evitado. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, que são um mistério, desaparecimentos como é o de hoje, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se você gosta, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, isso é muito importante. E também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Relisha Rudd. Relisha Tinal Rudd nasceu no dia 29 de outubro de 2005, em Washington. A menina era descrita como muito inteligente e brincalhona, uma típica criança feliz. Ela amava ir à escola e todos os seus professores diziam que ela era uma excelente aluna que estava sempre sorrindo. Seus primeiros sonhos em relação ao seu futuro era ser uma modelo ou cantora. Sua mãe, chamada Shamika Young, teve muitos problemas. Ela foi abandonada, viveu grande parte da sua vida em abrigos e, quando estava no início da fase adulta, conheceu um homem e teve 2 filhos com ele, Relisha e seu irmão mais velho. Em 2014, a pequena de 8 anos morava com a sua mãe no DC General Shelter. Esse local é um abrigo, o local tinha a capacidade de abrigar cerca de 270 famílias. Foi muito difícil para Relisha e sua mãe, já que elas foram despejadas várias vezes antes de se alojarem no abrigo. Nessa época, Shamika estava com 4 filhos, contando com Relisha. Os outros 2 eram de um namorado que morou um tempo com ela. Esse abrigo era o maior do distrito. Antigamente ele era um hospital e não estava bem conservado. Por lá, eles ultrapassaram o limite de famílias permitidas e com certeza não era um bom local para uma criança crescer. Sabemos que Relisha ia para a escola com a roupa suja, sem tomar banho e muitas vezes com fome. Pela forma que Relisha estava sendo criada, assim como seus irmãos, o conselho tutelar foi acionado pelo menos 2 vezes, mas nada foi feito. E existem rumores de que Shamika era usuária de drogas e extremamente negligente com seus filhos. A pequena Relisha fazia de tudo para não ficar no abrigo. Ela realmente não gostava daquele local, não era um local bom para ela. E teve uma vez que ela até fingiu estar tendo um ataque de asma porque ela não queria ir para o local. Ela preferia ficar em qualquer outro local, se fosse a escola, a casa de um parente, como era o caso da tia Ashley. Ela passava bastante tempo por lá e ela nunca queria voltar para o abrigo. Mas essa tia Ashley, ela também não tinha condições de criar uma criança, então infelizmente a Relisha teve que voltar para o abrigo, ficar lá com a sua mãe, com seu irmão e mais muitas pessoas. O local também tinha grandes infestações de baratas, ratos, realmente não era um local nada bom. Quando Relisha estava morando no abrigo com a sua mãe e com seus irmãos, eles conheceram o zelador Khalil Tatum, de 51 anos. Ele foi contratado como zelador para o abrigo pela Parceria Comunitária para a Prevenção do Sem-Teto. O homem era conhecido por interagir com os moradores local. Ele tinha uma relação que às vezes não era adequada e prestava atenção nas meninas que moravam por lá. Ele teve contato com algumas meninas no abrigo e ofereceu alguns presentes em dinheiro, mas nunca interagiu com meninos. Uma das regras do abrigo era que nenhum funcionário podia ter alguma relação com qualquer família que estivesse lá, mas com o Tatum foi diferente. Ele era um homem assim, parecia ser bem amigável, sorridente, então ele se dava bem com praticamente todo mundo e tinha a regra que se esse funcionário interagisse com alguém de lá, ele seria demitido, mas por algum motivo não foi o caso do Tatum. Tatum fez amizade com Shamika e deu de presente um tablet para a pequena Relisha. Uma vez ele a levou para assistir uma peça, em outras vezes levou a menina para passear no shopping, comprava roupas, coisas que a pequena não estava acostumada e por isso ela gostava muito do Tatum. Algumas vezes sua mãe dava permissão para ela sair com o homem durante a noite e ir até a casa dele. Uma vez ela passou 3 semanas na casa dele e a sua mãe não se preocupou como a garota estava, se
ela estava bem, enfim, ela confiava no Tatum e deixava sua filha. Com o passar do tempo, Tatum se tornava cada vez mais próximo da garota. Ele até foi apresentado por Shamika a uma tia e a uma avó como o padrinho de Relisha. O zelador tinha uma ficha criminal por roubo, furto e arrombamento. Ele foi preso de 1993 a 2003 e novamente em 2004 e ficou preso até 2011. Provavelmente a Shamika não tinha essas informações. Em fevereiro de 2014, a Relisha simplesmente parou de comparecer às suas aulas e isso não era algo comum. A garotinha adorava ir para a escola, então todos os profissionais, os professores, o pessoal da direção ficou preocupado com a ausência da garota sem uma justificativa. Então falaram com a mãe dela e ela disse que estava tudo bem, que ninguém precisava se preocupar, porque a garotinha estava aos cuidados do Dr. Tatum. Que então ela estava passando por alguns problemas e ela tinha uma justificativa. De início a escola não se preocupou muito, mas isso ficou muito frequente e eles começaram de alguma forma a pressionar a mãe para que ela desse mais informações sobre esse tal de Dr. Tatum, ou o que a garotinha estava fazendo com ele e tal, e pediram até o número do telefone desse doutor para falar com ele e ver o que estava acontecendo. Em 10 de março, a escola fez contato com o suposto Dr. Tatum. Ele se identifica como médico e diz que Relisha está no fim de um tratamento neurológico e que em breve voltará para a escola. A escola então pede que sejam enviados documentos como laudos e atestados para justificar as faltas da garota, mas eles nunca foram enviados. Após o 10º dia de falta, a escola comunica o conselho tutelar, que tenta marcar um encontro com o médico, mas não tem sucesso. Em 19 de março, assistentes sociais visitam o abrigo de Relisha e o que eles descobrem não é nada bom. Nunca existiu um Dr. Tatum. O doutor, na verdade, era o zelador Khalil Tatum. Depois disso, a polícia foi chamada, sua mãe deu depoimento e mais uma vez ela disse que tudo estava bem, que a garota estava com Tatum em uma conferência médica. Ela disse que eles tinham partido no dia 8 de março e não sabia quando voltariam, mas que ela disse que falou com a filha há poucos dias atrás. Depois de ter o nome do homem, a polícia puxou a sua ficha criminal e eles imaginaram que alguma coisa ruim poderia ter acontecido com ela. Várias pessoas ligaram para o Tatum para ver para ele explicar toda essa situação onde a garota estava, mas as ligações não eram completadas, né? Ele não atendia a essas ligações. Alguns parentes da Relisha foram até o apartamento do Tatum, mas quando eles chegaram por lá, estava vazio, não encontraram ninguém. E novamente a polícia agora falou com a mãe da Relisha, e ela disse que estava tudo tranquilo, que não queria abrir um boletim de desaparecimento, que a filha dela estava bem, mas mesmo assim os policiais decidiram iniciar uma investigação. A polícia iniciou as investigações e encontrou uma pista muito importante. Eles viram imagens de segurança onde Tatum e Relisha aparecem andando por um corredor em um hotel da Holiday Inn Express em Washington, em 26 de fevereiro. Nas últimas imagens de Relisha, em 1º de março, mostram ela caminhando com Tatum para um outro quarto de um outro hotel, e essa foi a última vez que a criança foi vista. A esposa de Tatum, chamada Andrea, foi encontrada com um tiro na cabeça em um hotel em Prince George's County, em Maryland, no mesmo dia em que Relisha foi dada como desaparecida, em 20 de março. Sabemos que o casal estava passando pelo processo de separação. As imagens da câmera de segurança mostram Tatum e Andrea entrando no quarto do hotel na noite anterior. Khalil Tatum foi visto pela última vez em 2 de março, um dia após Relisha ter sido vista pela última vez, enquanto comprava uma pá, lima, sacos de lixo e também cal.
A polícia de Washington obteve um mandado de prisão para Khalil Tatum pelo assassinato de sua esposa. Tatum já era procurado por roubo de carro e depois que o corpo de sua esposa foi encontrado sem vida, ele também foi acusado do assassinato. Em 31 de março, o corpo de Tatum foi encontrado em um galpão em Kenilworth Park, morto por supostamente suicídio com a mesma arma em que matou sua esposa. Ele frequentava bastante esse galpão com Relisha. Muitas pessoas criticaram muito a postura da CFSA, Children and Family Service Agency, por não agir mais cedo sobre as ausências escolares da Relisha e por não tirar ela e seus irmãos de uma situação abusiva. CFSA é uma agência de nível ministerial dentro do governo do Distrito de Colômbia que se dedica à segurança, permanência e bem-estar de crianças e famílias que residem no distrito. A agência teve contato com Shamika pela primeira vez quando Relisha tinha apenas 1 ano de idade e os funcionários da CFSA descobriram que seus filhos não estavam sendo alimentados adequadamente, seu ambiente doméstico era sujo e Relisha pode ter sofrido abusos físicos. Em 2010, assistentes sociais descobriram ainda que Shamika havia negligenciado clinicamente um de seus filhos e que ela os deixou sem supervisão em condições ambientalmente inseguras. Shamika cresceu no sistema de adoção desde os seus 9 anos de idade, pois seu pai não fazia parte da sua vida e sua mãe tinha um problema de abuso de substância. Ela foi diagnosticada com uma deficiência mental leve e passou um período em um centro de tratamento psiquiátrico residencial quando adolescente. O pai de Relisha, chamado Irving Rood, pediu em 2015 a guarda dela e de seu irmão mais velho, mas só teve permissão para visitá-los. Irving foi condenado por homicídio culposo sem a intenção de matar em 1992 e sentenciado a 15 anos de prisão. A vítima nesse caso era sua própria filha de 17 meses. Ele foi libertado em 2002 e não foi preso novamente. Kamisha foi investigado por um grande júri por possível obstrução das acusações de justiça por causa de suas declarações inconsistentes sobre o paradeiro de sua filha, mas no final nenhuma acusação foi emitida. A polícia de Washington investigou os eventos que levaram ao desaparecimento de Relisha e concluiu que não havia nada mais que a CFSA ou a escola em que a pequena estudava poderiam ter feito razoavelmente e nenhuma ação governamental justificável teria evitado o trágico desaparecimento de Relisha. O conselho da cidade de Washington votou para fechar o abrigo DC General Shelter até 2018 e criar 8 abrigos menores para substituí-los. O abrigo fechou em 2019 e vários outros abrigos de substituição ainda não foram abertos. A primeira pergunta que temos nesse caso é por que o Tatum ele não foi demitido depois de se aproximar da Relisha, da sua mãe e tal. Isso a gente não entende, já que era uma das regras bem rígidas do abrigo e não faz muito sentido por que ele teve permissão de se aproximar tanto dela. A gente soube também que ele se aproximou de outras meninas, deu presente e como a Relisha, ele levava ela para casa, podia passear com ela no shopping, essas coisas, e não sabemos o porquê o abrigo não fez alguma coisa. Por mais que a polícia não tenha essa prova, fica muito claro que o Tatum provavelmente tem algum envolvimento no desaparecimento da Relisha, devido ao comportamento que ele teve após o desaparecimento da garota. Primeiro, ele matou a sua esposa e depois ele cometeu o suicídio. É muito claro que ele ficou com alguma culpa ou que ele queria esconder alguma coisa e também provavelmente a sua esposa descobriu alguma coisa que ele fez com a criança. Mas a polícia não sabe o que ele fez, se ele matou a Relisha ou se ele a vendeu, uma espécie de tráfico sexual, alguma coisa assim. Tem essa teoria bem forte, mas a polícia, os detetives que trabalharam nesse caso, eles descartam essa teoria do tráfico sexual e acreditam que o Tatum fez alguma coisa com a garota, talvez ele a matou por algum motivo que a gente não sabe, e também ele foi visto comprando sacos de lixo, pá, cal. Isso é muito, mostra muito que ele tem algum envolvimento na morte da criança por causa das coisas que ele comprou. Um saco de lixo, talvez para esconder alguma parte do corpo, o cal, que é utilizado para acelerar o processo de decomposição de um corpo humano. Então tem muita coisa por aí. Em outubro de 2017, Shamika, seu padrasto chamado Anthony Wheeler e sua avó Melissa apareceram em um programa de TV e fizeram testes do polígrafo no programa. Nos testes, é perguntado a eles:
Você participou de alguma forma no desaparecimento de Relisha? Tanto o padrasto Anthony quanto a sua avó responderam não. Os resultados do polígrafo confirmaram que estavam falando a verdade, mas a mãe, Shamika, se recusou a fazer o teste do polígrafo. Uma outra teoria que a gente tem nesse caso envolve a mãe, de que a mãe tem algum envolvimento no desaparecimento da garota. Algumas pessoas acreditam que ela vendeu a filha para conseguir dinheiro, alguma coisa assim, e que ela combinou com o Tatum, e por isso que ela não queria falar com a polícia. Ela disse que a sua filha estava bem, mas a gente sabe também que ela tinha alguns problemas mentais, então não tem nenhuma prova de que ela está envolvida nisso, que ela tem algum envolvimento muito forte no desaparecimento da filha, mas é também um pouco estranho ela se recusar a fazer o teste do polígrafo no programa. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, é até um caso difícil da gente concluir. Essa garotinha, ela sofreu muito durante a sua vida no abrigo, também foi despejada quando tinha uma casa, enfim, muitas coisas ruins aconteceram com ela. E depois, para completar isso do envolvimento dela com o Tatum, provavelmente ela confiava nele, achava ele um homem bom, porque ela era apenas uma criança e ele deu presente para ela, levou ela para passear, levou ela em locais que ela nunca tinha ido devido à sua condição, que ela não tinha como ir. Então, ela provavelmente gostava muito dele e ele acabou fazendo alguma coisa com ela que a gente não sabe. Então, como ele cometeu o suicídio, fica ainda mais difícil da polícia resolver esse caso. Mas eles estão trabalhando nisso ainda para ver se encontram alguma evidência, alguma coisa que ajude, por fim, a solucionar esse caso tão triste e terrível. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.